Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 25 de maio de 2025, também conhecido como o dia 2 meses depois da Revolução de 25 de março, que foi quando os chineses reivindicaram um pedaço de São Paulo e assim surgiu a rua mais pirata do mundo lá em São Paulo, tá bom? Desculpa aí por isso, vamos começar logo, chega de enrolação, vamos falar hoje sobre o show número 568, que aconteceu lá no Aí Dentro Comedy Club, aqui em Fortaleza, quer dizer, lá em Fortaleza, né? Agora eu tô aqui em Paracuru, nesse exato momento estou aqui na praça, ao lado da Praça do Farol. Estou vendo aqui o sol se pôr bem na minha frente a meio-dia, como já diria o James Bond, né? Tá, o sol está a meio-dia. É a meio-dia quando tá bem na minha frente? Acho que é, né? Acho que é. E tá bem na minha frente, mano. Tá se pondo. Quer dizer, não tá se pondo ainda, né? Mas vai se pôr já. Agora são 5h08. E aqui o sol se põe mais ou menos 5h40 da tarde. Se põe cedo, sabia? Aqui o dia, ele nasce antes, mas também morre antes, né? Por que chama nascer do sol, mas não é o morrer do sol? Não entendo. Enfim, várias perguntas, nenhuma resposta. Vamos falar logo do que interessa, que é o show, malandro. Esse show aí que aconteceu lá no Aí Dentro, ele foi bem legal. Acho que foi o segundo melhor show que eu fiz aqui no Ceará, começando a pegar mais confiança, a ficar mais seguro e confiante no palco, e aí isso reflete na qualidade do show, né? Então esse foi, acho que talvez o segundo show melhor que eu fiz, porque o melhor foi anteontem no Aí Dentro Comedy Sul, que é uma outra casa do Titela, né? Fazendo show aqui. E uma particularidade sobre o Aí Dentro é que, assim, quem tá de fora imagina que é um comedy club construído pelo Titela, né? Quer dizer, eu vou reformular, né? Porque quem tá de fora, na verdade, nem sabe, nunca ouviu falar. Mas eu achava que era isso, que o Aí Dentro era um comedy club feito pelo Titela, né? Que o Titela que abriu, mas na verdade não é bem isso. O Aí Dentro, ele funciona num restaurante que já existia, que inclusive de dia ele serve almoço, e aí à noite o Titela e o Marcelino, enfim, a equipe do Titela, né, produz show de comédia lá. Então ele não é exatamente um comedy club do Titela. Tipo, é um comedy club do Titela, mas é um restaurante que tem uma noite de comédia, entendeu? Não é só uma noite na semana, tem várias, na verdade, né? Mas funciona dentro de um restaurante. O cardápio, os funcionários são desse restaurante, que é uma rede chamada Carneiro Prime. E aí a produção de comédia cuida ali da luz, do som, enfim, de todos os detalhes referentes ao show, mas a cozinha é do restaurante. Isso é uma curiosidade, né? Pra quem não é daqui, não vai servir de muita coisa, né? Mas é só uma curiosidade. Enfim, e eles, simultaneamente com o Aí Dentro mais conhecido, né? Começou também outro, que era o Aí Dentro Sul, que é em outra unidade dessa rede de restaurante, que é a Carneiro Prime. Então, o principal fica num bairro chamado Maraponga, e o outro fica em outro bairro que eu esqueci o nome agora, mas é na região sul de Fortaleza. Esse show aqui, 568, qual eu vou me referir nesse episódio, foi no primeiro. Mas anteontem eu fiz um outro no sul e foi melhor ainda, mas depois eu deixo para um próximo episódio, não vou juntar não, porque eu já não faço muito episódios, né? E ainda vou concatenar 2, aí é muita maldade com meus ouvintes, não é mesmo? Então vamos falar desse. Esse show foi bem legal, mas aconteceu um bagulho que... é um bagulho que acontece quando a gente tá fazendo show, que depois a gente fica muito triste. E aí quem é comediante vai concordar comigo se nunca passou por isso, que é o seguinte: sabe quando você tá numa briga com alguém e aí depois que você vai embora vem os melhores argumentos na sua cabeça e você fala, porra, eu devia ter falado isso, isso e isso, que merda, porque eu não falei? E aconteceu isso nesse show, por quê? Eu fui interagir com um cara que tava na primeira fila assim, aí eu falei, você aqui é não sei quem,
trabalha com o quê? Ele falou, sou vendedor de carro. E aí eu fiz até algumas piadinhas, mas eu tinha muito mais piada para fazer, porque eu já tinha escrito piadas sobre eu ter comprado um carro. E essas piadas, elas nunca mais vão entrar com a mesma força de eu ter perguntado aleatoriamente pro cara e ele ter falado que trabalhava com isso. Deu pra entender? E eu não aproveitei o suficiente. Eu até fiz algumas piadinhas. Acho que até postei esse vídeo. Que eu falei pra um cara, o que você faz? Ele falou, vende carro. Eu falei, você engana os outros, é isso que você faz, né? Aí a piada que eu fiz foi eu falei assim, porque quando eu vim pra cá eu comprei um carro na loja. Que na loja tem garantia que isso vai ser feito de otário. E aí eu fizesse, depois quando eu falar, eu vou falar com falei com outra pessoa da mesma mesa, né? Falei, e você, fulano, você trabalha com o quê? Eu vendo carro também. Eu falei, porra, essa é uma quadrilha? Vou mudar de mesa, se eu falar mais 20 minutos com vocês, vão fazer um consórcio no meu nome. E aí até entrou bem, porque as pessoas viram que era improviso, né? Mas poderia ter rendido muito mais. Mas foi um show bom, assim. Então teve uma interaçãozinha que funcionou. Eu testei 2 músicas novas nesse show. As 2 eu me enrolei muito. Mas eu acho que eu usei... só postei uma. A outra eu acabei nem postando, porque eu não gostei, sabe? Do resultado. Mas isso é um bagulho que eu preciso melhorar. Música nova é pior do que piada nova. Porque a piada nova você tem que testar as palavras. A música nova você tem que testar a piada junto com o violão, junto com a fala, com as palavras, junto com o tom, enfim. É muita coisa que você tem que decorar, sabe? Então, você fazer a primeira vez é muito complicado, assim, você pensar e já ir fazer. E eu vacilei nisso, porque eu fiz 2 e tô tentando pelo menos... Todo show desse que eu vou fazer de teste, eu tô tentando pelo menos uma musiquinha eu escrever. No dia anteontem eu escrevi também, já postei lá uma que eu falo sobre o caso do Bolsonaro, que nos leva, inclusive, a interromper sobre show, né? É isso que eu tinha para falar sobre o show. Foi um show legal ali que deixei a desejar, porque não aproveitei a oportunidade que a vida me deu. A vida falou, toma aí, meu filho, só você empurrar pro gol. E aí eu desperdicei, chutei pra fora. Chutei na trave, vai. Ou chutei pro gol, fiz um golzinho, mas podia ser um golaço, talvez isso. Não sei, enfim. Mas eu queria falar de outra coisa. Que eu cheguei ao modelo perfeito de governo do Brasil. E aí só falta agora eu convencer as pessoas, entendeu? E a gente fazer uma revolução e chegar a esse modelo que é o quê? É a gente, ao mesmo tempo, aceitar o desejo de todas as religiões, inclusive dos ateus. Qual que é meu plano? O meu plano é a gente deixar Deus escolher o próximo presidente. Como assim, Diogo? Vai ser assim, ó. Aliás, todos os cargos. Não vai ter mais eleição, vai ser o poder do povo de verdade. Porque eleição, na verdade, não é poder pro povo. Porque o povo vai pra urna e no máximo vai escolher entre 2, ou que seja 4, que seja 5. Mas os caras que conseguem chegar a ser uma opção, eles não são qualquer um. Eles são um cara muito picareta que conseguiu convencer muita gente a apoiar eles. E essas pessoas não são boas. Ninguém muito bom consegue convencer tanta gente a apoiar ele e gastar tanto dinheiro para fazer uma campanha e chegar a ser um dos 2 mais votados, entendeu? Então, no fim das contas, a população fica com uma impressão de que escolheu, mas na verdade escolheu entre 3, 4 fantoches que são safados. Ninguém que não é safado consegue chegar a ser entre os 3 ou os 2 mais bem votados, entendeu? Então qual que é meu plano? Meu plano vai ser aleatório, quem vai escolher vai ser Deus. Mas qual Deus? O Deus que existe. Então se você for evangélico, você vai rezar pro seu Deus, escolher um evangélico. Se ele escolher um budista, significa que o seu Deus nem existe e que o Buda que existe, porque vai ser aleatório, entendeu? E não vai poder recusar também não. Vai ser assim, ó, tipo um sorteio. E aí esse sorteio tem que ser
analógico para não dar asa para safadeza. Então vai ter uma sacolinha de bingo, uma sacolinha, uma sacolinha acho que é mais arcaico ainda. Então vai estar lá número de 0 a 9 na sacolinha, todo mundo vai olhar. Aí uma véia talvez, ou várias véias, cada véia tira um número. Aí vai tirando. Aí 2, 3, aí o CPF que sair é o presidente. Entendeu? Então, mano, se você acredita em Deus, porra, a única coisa que Deus pode fazer é agir no aleatório. Você entendeu? Não adianta você rezar pra Deus por... eu sou muito fã do Flávio Bolsonaro. Eu não acho que ele seja culpado. Ele só deu azar de milhares e milhares de empresários que ele foi pedir dinheiro. Justo o cara corrupto que agora tá preso foi quem deu 60 milhões e ia dar 124. Isso é azar, muito azar. Você acha que ele sabia? Não, ele não sabia, gente. Ele é puro. Ele é cristão, ele é de Deus. Não adianta você rezar para Deus. O que você quer o quê? Praticamente, no sentido prático da palavra. Você quer que Deus faça uma fraude eleitoral e faça os votos de outra pessoa ser contabilizados? Deus não vai fazer isso, Deus é justo. Você entendeu? Então não adianta você rezar para a eleição, porque a eleição é a fraude. O que você tem que fazer no meu processo, é o correto, entendeu? Porque vai ser aleatório, então você pode rezar pra véia, tirar o 3, entendeu? E aí ser um CPF de um evangélico. Deu pra entender? Então é isso aí, eu acho que o único jeito de ir pra frente é esse daí, viu? Não tem outra possibilidade. A única forma do país e do planeta ir pra frente é isso. Porque aí você fala assim, mas se for desse jeito, pode ser que cara, tem um teco de frango no meu dente que resolveu se soltar justamente quando tava falando disso. Então aí você pode falar assim, mas se fizer isso, pode ser que um idiota seja eleito. Aí a gente fala, pois é, pelo menos não foi nós que escolheu. Porque os últimos 10, talvez, ou mais, sempre são um idiota. Mas aí é nós que escolheu o idiota, é pior. Pelo menos nós bota a culpa em Deus. Fala, nossa senhora, Deus escolheu um tapado para ser presidente. Fala, mas você vai duvidar de Deus, meu amigo? Ele deve saber o que ele tá fazendo. Agora não, as nossas escolhas nós duvida. Aí fica, puta que pariu, mais um imbecil. 4 anos, um imbecil corrupto liderando nós. Entendeu? Pelo menos não vai poder em quem jogar a culpa. Então, só precisa aí agora... Já fiz minha parte, né? Que foi ter a ideia brilhante, genial, né? Já até definir procedimentos. Vai ser velhas. Aí também, se for alguém muito novo, eu acho que a gente tira. Tem que ter regras também. Tem que ser alguém acima de 40 anos. Porque até 40 anos... Aí não. Aí a chance de ser imbecil é muito grande. Entendeu? Então tem que ser acima de 40 anos para ser imbecil, mas pelo menos diminuir um pouquinho a chance. Entendeu? Então acho que é isso, né? Então nada de armas, os camisinhos e volte no próximo. É nóis.